Hoje eu vou pregar a mensagem que eu não vou ter tempo de pregar durante as decisões, que é: decida ter intimidade com Deus. Não faz parte da série, ou se fosse seria a mensagem 0, ok? Mas eu quero falar hoje sobre intimidade com Deus, e eu quero te dizer algo: a intimidade com Deus não vem por acaso, ela não acontece de qualquer maneira, ela não acontece porque você de repente, de uma hora para outra, acordou e, sabe o quê? Eu vou ter intimidade com Deus. Não, a intimidade com Deus exige esforço. Deus aqui está com Deus minúsculo, mas é com Deus maiúsculo mesmo, tá? Perdoa nosso erro aí. A intimidade com Deus, aqui está certo, desculpa, é o meu feedback lá, me perdoe. Agora eu fiz mal, né, Rafa? Agora foi falha nossa. A intimidade com Deus, ela é essencial, mas ela não acontece por acaso. Fala comigo, a intimidade com Deus não acontece por acaso. Ela exige esforço. Agora deixa eu conversar um pouquinho sobre esse esforço. Porque tem muita gente que fala assim: se exige esforço, exige obras. Se exige obras, não está na graça. Espera aí. Para jejuar, alguém aqui faz esforço para jejuar? Ou não? Ou jejum para você sem esforço nenhum? Jejum é esforço? Sim ou não? Tá, e jejum quebra a graça? Não. Alguém aqui ora, gasta tempo orando? Deixa eu ver, levanta a mão aqui, alguém, ok, gasta um tempinho orando? Todas as vezes que você vai orar, você está com a vontade de orar tremendo, né? A sua mente fala assim: é hora de oração. Sua mente só quer orar, não é assim? Não, você faz um esforço. Você faz um esforço. Está domingo na igreja. Você já reparou, está terça na sua célula, ou quarta, ou sábado, ou sexto, o dia que for sua célula, você já reparou a dificuldade e das coisas que aparecem no horário de você estar na igreja? Você vai porque você faz um esforço, principalmente quando começa o verão, você faz um esforço. Você fala para o pessoal do churrasco: Deus abençoe vocês, mas hoje eu e minha família temos que participar do culto da família. Então você faz um esforço para viver em santidade. Alguém aqui faz algum esforço para viver em santidade ou não? Pastor, sei nem o que é isso, tentação, nem lembro a última vez que eu fui tentado. É tão natural para mim viver em santidade. É assim para alguém aqui? Não. Você faz um esforço, você conecta com Deus e você diz não ao pecado. Então, o esforço humano para viver o que Deus estabeleceu para a gente não anula nada da graça. E aliás, é essa graça que nos dá a condição de fazer a nossa parte e receber. Ela flui na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte para fazer acontecer algumas coisas. Eu não oro, eu não jejuo, eu não ando em santidade, eu não busco a Deus, eu não tenho tempo para Deus, eu nunca me reúno para ser alimentado. A graça me basta. Na verdade, você não conheceu a graça ainda, porque quem conhece a graça quer fazer todas essas coisas. Porque a graça não me basta para dar desculpa que eu não caminhe com Deus. A graça me basta para me impulsionar na direção de Deus. Você está entendendo isso? Então, sim, para ter intimidade com Deus exige um esforço. Eu quero ler com você o texto básico, é um texto um pouquinho grande. Vamos ler junto as escrituras, está em Mateus. Eu vou ler em Marcos. Esse evento se encontra nos evangelhos sinóticos, que chamamos de Mateus, Marcos, Lucas. Mas eu quero ler o livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Preste atenção na palavra do Senhor. Marcos 7, 24 a 30, que diz assim: Jesus saiu daquele lugar. Esse lugar foi após uma discussão severa com os líderes religiosos da época. Um enfrentamento ali. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir.
O demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já o tinha deixado. Deixa eu te dar o fundo histórico desse momento aqui. Jesus participou de uma discussão bem pesada com os fariseus. Na verdade, se você volta no texto anterior, Jesus tinha acabado de sair dessa discussão. E ele foi para as regiões de Tiro e Sidom. Alguma coisa normal que não tem Tiro e Sidom, eu vou te dizer, não tinha líder religioso judeu para encher a paciência dele. Ele estava cansado. A interpretação de vários scholars, estudantes ou estudiosos, né, professores das Escrituras é essa. Jesus foi para um local onde não ia encontrar nem fariseu, nem saduceu, nem ninguém, porque ele estava por aqui, porque a discussão tinha sido pesada. Então ele vai para um local e ele diz assim, eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui, eu quero sossego. É interessante você entender a humanidade de Jesus também. Jesus foi 100%, sempre foi 100% Deus eternamente. E quando ele esteve encarnado, ele também foi 100% homem. Ele sentiu sono, ele sentiu dor. Alguém disse para mim um dia, Jesus sentiu aquilo tudo que a gente sente. Eu estou para te dizer exatamente tudo. Na verdade, a Bíblia diz que ele foi tentado de todas as formas que nós somos tentados, mas ele não pecou. Mas ele viveu tudo que a gente vive. Alguém aqui já ficou alguma vez por aqui com gente religiosa que falou assim, gente, eu não vou perder mais tempo com esse povo que fica discutindo migalhas, né? Gente assim, chata, né? Porque tem curso de teologia e tem curso de teolochatia. Na internet hoje tem muita gente fazendo curso de teolochatia. Se acham os verdadeiros Martinhos Luteros e ficam ali debatendo, brigando com todo mundo, pregando 99 teses no Facebook. Como o pastor Larry Stockstill falou, às vezes nós temos que olhar para o Facebook, desligar o Facebook e enfiar a nossa face no book, né? Enfiar o Face na Bíblia. Nós precisamos entender que às vezes, gente religiosa desgasta a gente mais do que lutar contra o diabo. Porque lutar contra o diabo é uma coisa, agora lutar com gente religiosa, que fica vendo detalhezinhos, que ignoram tudo que Deus faz e pega um cisco no olho, e daquele cisco querem falar e querem dizer que está errado e não ignoram a trave. Ou seja, um pedaço de pau que tem no olho deles, que todo mundo tem, todo religioso tem. Então Jesus estava cansado de religioso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, assim, eu sei que isso, 50 anos é um garoto, é novo demais isso. Alguém de 50 anos pode dizer amém? Para mim, por favor, aí. Amém, aleluia. Ok, mas a gente não tem mais 25. Se tem uma coisa que eu particularmente não tenho hoje tempo é para discutir com gente religiosa. Quando o religioso começa muito, eu olho para ele e falo assim, é assim que você crê? Deus te abençoe, e não enche a minha paciência com isso. Não, mas eu quero discutir. Vamos discutir. Eu discordo e não quero mais falar sobre isso. Esse é o seu ponto de vista, eu te respeito. Não, mas eu não quero que você me respeite, eu quero brigar. Eu não estou para brigar com religiosos. Não tenho mais tempo para isso. Eu acho que tem mais coisa importante para fazer na vida. Então Jesus, ele naquele momento estava por aqui, igual a gente fica às vezes por aqui com a religiosidade. E ele saiu e ele falou, eu vou para Tiro e Sidom. O que tem de comum ali? Não tem ninguém judeu ali. Porque o judeu religioso, ele não pisa em território imundo. Acabou. Os mestres, os fariseus, os saduceus não estariam ali. E Jesus não só vai para ali, como ele entra para dentro de uma casa. E ele fala, gente, não deixa ninguém saber que eu estou aqui não. Nesse exato texto, Jesus está quebrando o conceito judaico da impureza. Porque como Rabone, que ele era, discipulador, um rabi mesmo, um mestre da lei, ele não poderia estar em Ciro, na região de Ciro, na região Cirofenícia, tudo ali dizendo, de Tiro e Sidom. Ele não poderia estar ali em Tiro e Sidom. Nenhum rabi pisa naquele local. A mesma coisa quando Jesus chamou os discípulos
e levou eles até Cesareia de Filipe, e levou eles até naquele local onde ele falou, as portas do inferno, ali onde eram os adoradores do Deus Pan, ali faziam sacrifícios. Quando Jesus falou para os discípulos, vamos até lá, os discípulos falaram, o senhor está doido? Rabi não pisa no lugar daquele, líder religioso não pisa no lugar daquele. Jesus aqui estava quebrando esse conceito. Aliás, Jesus nesse capítulo 7 quebrou vários conceitos. É bom você ler e gastar um tempinho, porque às vezes a gente gasta tanto tempo no Velho Testamento. Jesus aqui, e a gente não entende a atualização que aconteceu no Novo Testamento de tantas coisas. Jesus nesses textos está quebrando o conceito judaico da impureza, e ele já tinha quebrado, discutindo com os fariseus no texto anterior, com os judeus, que não existia alimentos impuros. Aliás, Jesus tem uma briga, briga é modo de falar, uma conversa, um bate-volta. Não, mas vocês não estão lavando a mão. Jesus fala assim, gente, lavar a mão porque a lei judaica diz que tem que lavar a mão, né? E tem, por isso que havia baldes e containers, se podemos assim dizer, potes e mais potes de água antes de estar em qualquer lugar. E aí Jesus fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra para dentro dele, é o que sai. E a discussão, isso está no versículo 15 do capítulo 7, né? Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Jesus dizendo assim, não tem nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. E aí, se você analisar mais, Jesus chega a falar, gente, vocês não estão entendendo, o que vocês comem é eliminado, não entra no seu coração. O problema é o que está no coração, é o que entra e vai para o coração. É isso que contamina o homem, não é a alimentação. Então Jesus, essa briga, imagina, com toda a cultura judaica de alimento, de alimentação, de tudo, e Jesus dá essa chilapada ali e não ficou muito bom o clima. E agora Jesus vai para um local quebrando essa outra situação, né, que não há local impuro também. Então, agora não há comida impura, não há local impuro, e agora Jesus vai deixar bem claro também que não há pessoas impuras. E essa lição tem que servir para a gente hoje. Não há pessoas impuras. Fala comigo, não há pessoas impuras. Preste atenção nisso que eu vou te falar, ok? Quando a pessoa recebe o Evangelho restaura qualquer um. Não há ninguém que é impuro o suficiente que não possa ser restaurada pela pregação do Evangelho. Não há pecado tão sujo que Deus não possa perdoar quando você confessa. Não existe imundície na sua vida que não pode ser lavada no sangue de Jesus quando você confessa, arrepende e abandona. Posso ouvir um amém? Então não existe alimento que torna você impuro, não existe local que torna você impuro, e não existe pecado que te faz impuro pro resto da vida. Lei simples, Cristo faz nova todas as coisas. O business de Jesus, qual é o business de Jesus, né? Vamos falar de business. O business de Jesus é esse, é pegar uma pessoa impura, limpar o pecado dela e transformá-la em impuro diante de Deus, pelo seu sangue. Esse é o business do Evangelho, se eu posso assim explicar. Essa é a função, usando uma terminologia mais correta. Isso é o que Jesus faz. O processo é esse. Jesus entrou nas terras dos gentios sem ser contaminado e deixou bem claro que o Evangelho é para todos. Agora tem algo que acontece aqui. A base para ser aceito por Deus não é uma questão de onde você nasceu, não é uma questão do que você tem, não é uma questão do que você não fez, é uma questão de intimidade e relacionamento com Deus. Tiro e Sidom, impuros, lugares considerados imundos. Por quê? Porque ali reinava a adoração a Baal, e ali eles odiavam os judeus. Então aquele não era um local correto, e ali tem uma mulher, e aqui tem um outro tabu. Aquela mulher cananeia fazia parte desse povo, de uma descendência, o Ciro Fenício, que durante anos maltratou Israel, trouxe sofrimento aos filhos de Israel. Ela, uma mulher frágil, vivia às margens da sociedade. Sua filha era possessa por um espírito impuro, não tinha possibilidade de ser salvo, segundo a religiosidade que eles viviam, segundo o conceito religioso que eles praticavam. Mas ela encontrou-se com Cristo.
Talvez eu gostaria de desafiar alguém que está me ouvindo hoje, presente ou pela internet, por esse vídeo, que você já tentou de tudo. Na sua religiosidade presente, você não consegue resolver o seu problema. Eu quero te desafiar hoje a trazer isso aos pés de Jesus. Não há situação que Cristo não possa resolver. Eu particularmente creio que Jesus entrou naquela cidade para abençoar aquela mulher, para libertar a sua filha e ensinar aos discípulos o caminho que eles deveriam andar, semelhante ao gadareno. Jesus não tinha nada que ir lá fazer em Gadara, mas ele precisava ir lá libertar aquele homem. Eu acho que eu vejo aqui a mesma coisa. Viver em intimidade com Cristo nos empurra a tomar algumas atitudes. Agora, quando eu quero falar de intimidade, eu quero falar de esforço para intimidade. Eu vou dizer algo para você: os meus melhores amigos, eu me esforcei para eles se tornarem meus amigos. E eles também se esforçaram para isso. Eu tive que suportar a chatice de alguns. Hoje o Rafael falava ali na reunião, antes da gente começar, para a liderança, os voluntários hoje, que todo mundo é chato. E o Rafael falava, inclusive a gente. Só que a gente acha as pessoas mais chatas do que nós. Mas tem alguns que são chatos mesmo, né? O que tem de gente chata? Então, meus amigos têm as suas chatices. Todos os meus amigos têm suas chatices. Eu também tenho as minhas. Mas para ser amigo, nós decidimos deixar as chatices para trás. Os amigos que eu hoje pego o telefone e ligo e rasgo meu coração com eles, já vi coisas que eu falo, que vontade de comprar uma briga. E eu falo, para quê? É meu amigo. Esquece. Deixa para lá, perdoa. Exige-se um esforço para a intimidade. E não é de todo mundo que você vai conseguir ficar íntimo. Não é de todo mundo. E tem pessoas que você vai se aproximar e vai ficar íntimo e que você vai dar 2 passos atrás e dizer assim, peraí, porque essa intimidade está trazendo doença, está trazendo maledicência, está trazendo maldição, está trazendo um monte de outras coisas. Tem pessoas que você confia seu coração a eles e depois você descobre o seu coração espalhado na Ferry Street inteira. Para quem é de longe, a Ferry Street é onde os brasileiros vivem todos aqui. É a central do Brasil nossa aqui. Então, mas tem uma pessoa, que essa pessoa eu preciso me esforçar para ser íntimo dela. Eu poderia citar vários, se esforçar para ter intimidade na sua família, esforçar para ter intimidade com o seu cônjuge, viu gente? Isso é necessário. Eu não estou falando só daquela área íntima que todo mundo fala, tá. Não, intimidade, conhecer necessidades, o que é bom, o que é ruim, o que precisa, a alma, entrar dentro, conhecer o coração. Poderia citar intimidade com os filhos, não é só da regra, mandar, da lei, você tem que ter intimidade com seus filhos. Mas vamos colocar, se tem uma pessoa, porque é uma pessoa, que precisamos colocar em primeiro lugar na área de intimidade da nossa vida, é Deus. Então nós temos que nos esforçar para ter essa intimidade com Deus. E aí vai minha pergunta, qual tem sido o seu esforço ultimamente para andar em intimidade com Deus? Pastor, eu venho no culto todo domingo. Estou me esforçando. Meu irmão me perdoa de falar isso, mas está bem sem vergonha esse esforço seu. Porque você vem no culto todo domingo, é benefício para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Se é só isso o seu esforço, está bem pouquinho, viu? Está bem fraquinho. Deus quer algo diário, fala diário. Uma vez Jesus falou assim, deixa eu ensinar vocês para orar. Vou ensinar vocês a orar. Jesus disse, quando vocês orarem, entre no lugar secreto, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele disse, tranque a porta e ore assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, teu reino seja feita, tua vontade assim na terra
como o céu, a parte que eu estou buscando está aqui. O pão nosso de cada dia nos dai. Então Jesus falou, você tem que orar todos os dias, cara. É hoje. Não adianta orar pelo pão da semana. Sabe aquele negócio que você vai no seu supermercado favorito, faz a compra do mês, aí chega em casa, bota tudo no chão, fala, Senhor, eu te agradeço pelo alimento, santifico tudo. Porque não precisa orar todo dia. Eu já vou orar adiantado por tudo que a gente vai comer, já está tudo orado. Não é isso que Deus quer. Por quê? Porque Ele quer intimidade. É algo diário, é todo dia, é constante. Fala comigo, intimidade. Então, se você vai se esforçar para ser íntimo, aliás, deixa eu só te falar uma coisinha. É quando a gente fica íntimo de alguém que a gente realmente começa a aproveitar o que essa pessoa tem de bom, viu? Que até então é muito raso o negócio. Você já se deu conta disso? Quando você começa a se aproximar de alguém que você viu que adiciona na sua vida, você se aproxima, e às vezes, não estou falando de íntimo, de estar junto todo dia, mas você tem uma conversa por semana, por mês, sei lá, que é íntima, você começa a beber do que essa pessoa tem de bom. Você só conhece alguém de verdade assim. Então há benefícios na intimidade. Então, se vamos viver em intimidade, temos que nos esforçar. Eu vou dar para você 3 passos baseados na atitude dessa mulher para você se esforçar na intimidade. Primeiro passo, viva submisso à presença de Jesus. Viva submisso à presença de Jesus. Em Marcos 7:25, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Uou. Jesus havia, como já vimos, saído de uma briga, estava ali escondido, e essa mulher descobriu que ele estava ali, ela já tinha ouvido falar dele, e ela veio e se lançou aos pés. Ela veio e se lançou aos pés. Agora, detalhezinho, ela não era da religião de Jesus. O fluir de Deus não está engaiolado dentro de uma denominação, dentro de uma religião, dentro de uma crença, seja ela qual for. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus se move na nossa vida pela fé. E essa fé, quando é direcionada em Cristo, ela deve ser vivida tanto na igreja, no conjunto, como na individualidade. Crer, mas crer de verdade em Cristo é indispensável. Aquela mulher não tinha religião nenhuma, ela não tinha a religião do Messias, ela não tinha nada, ela tinha até um pequeno entendimento, que ela chama Jesus de filho de Davi, ela conecta Jesus com a linhagem messiânica, então ela já sabia um pouco do que estava falando, mas ela não participava dessa religião. Quantas pessoas às vezes dizem assim, não, porque eu não estou muito firme, sabe, assim, tal, eu não posso orar, eu não posso crer, eu não posso buscar a Deus. Sabe o que? Busque a Deus hoje e se fortaleça de hoje em diante, mas busque a Deus hoje, entregue para Ele e creia que Deus pode fazer milagres na sua vida. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. O que eu quero dizer? Você quer agradar a Deus hoje? Se aproxime-se de Deus, crendo que Deus quer te abençoar, quer te dar presente, quer responder às suas orações. Se aproxime de Deus, crendo Ele existe, Ele vai me escutar e Ele quer me abençoar. Se você conseguir fazer isso hoje, você está agradando a Deus. Era uma cidade gentílica, uma mulher pobre, viúva, tinha uma filha gravemente doente, tudo isso a gente já viu. De algum modo ela escutou sobre Jesus, e essa é a primeira mulher no Evangelho que clamou, orou, pedindo compaixão a Deus, chamando Jesus de Senhor, como os discípulos faziam, e reconhecendo a sua autoridade sobre os demônios. Essa mulher, que nem Israel era, foi a primeira nas Escrituras a fazer isso. Chegou a usar, como eu já disse, o título Filho de Davi, mostrando que eu reconheço que você é o Messias dos judeus.
Diante do clamor, Jesus não respondeu com uma ajuda imediata. E aqui está um problema grave, que nós clamamos e a primeira coisa que a gente responde, que a gente escuta, muitas vezes, ou na maioria das vezes, na minha experiência, na grande maioria das vezes, é o silêncio de Deus. E tem cristão que não sabe lidar com o silêncio de Deus. Não entende que Deus, quando não está falando, Deus está... Não tem nem como não lembrar da música da Cassiane. Deus está trabalhando. O agir de Deus não está preso à resposta de Deus na sua vida. E às vezes a resposta nem vem do jeito que você quer, tá? Mas ela vai vir. Deus vai responder o que é melhor para a sua vida. Jesus não respondeu, mas deu silêncio. Mas ela não desistiu e humildemente jogou-se aos pés de Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus. E às vezes o aparente silêncio de Deus é uma maneira dele te levar a ser ainda mais quebrantado. Aquela mulher chegou, falou, Jesus ficou em silêncio, ela se jogou. Às vezes o silêncio de Deus está nos chamando para estar mais perto dele. Você quer ouvir a minha voz? Fale mais perto. Quando você, pai, mãe, precisa gritar dentro de casa, você não tem autoridade nenhuma. Uma forma boa de você começar a educar os seus filhos e mostrar quem tem autoridade é falar baixinho. E deixar ele dizer lá longe assim, eu não escuto o que você está falando. Então chega mais perto. Chega mais perto. Que eu não tenho que ficar gritando com você. Você tem que se importar com o que eu tenho para falar para você. Se você é um pai amoroso, uma mãe amorosa, e você começa a gritar, você precisa reverter isso. E Deus muitas vezes trabalha assim. Você vai, Deus, não sei o quê, não sei o quê. E Deus assim. Deus, não estou entendendo nada. Deus só chega mais perto. Você só escuta assim, alguma coisa aqui dentro. Mas você não vê Deus, você não entende o que está acontecendo, você não vê Deus responder. E Deus fala, chega mais perto. E chega mais perto. E chega mais perto. E chega mais perto. E tem aquele momento que a gente está diante dele, que aí nem importa o que ele está falando, porque a presença dele já nos envolve. E o problema que tínhamos se torna muito menor do que a presença dele em nossa vida. E aí a gente fala, Senhor, eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas eu estou... I'm preaching myself happy. Pronto. Estou me abençoando com a minha pregação hoje, viu, gente? Ele quer quebrantar a gente ainda mais. Aquela mãe prostrada aos pés de Jesus. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, falou isso: entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ore. Tem um tempo você e Deus. Entre nesses... Bom, deixa eu pular aqui e ir para uma frase que para mim é muito importante, de Bob Sorge, em seu livro Segredos do Lugar Secreto. Ele diz assim: existe um modo garantido de entrar na presença de Deus. Há um modo 100% garantido de obter intimidade imediata com o Pai. E o próprio Jesus deu a chave. O próprio Jesus nos revelou o segredo de estar diante do Pai, que é o quarto secreto. Quando você se prostra, quando você entra no quarto secreto, quando você se tranca com Deus, sabe? É aí que Deus trabalha a intimidade e é garantido. Você busca, batei, abrir-se-vos-á. Sabe? Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Sabe? A palavra no grego usada aqui para essa mulher, quando ela se prostrou, é a palavra prospipto. Eu fui dar uma analisada rapidamente no Strong's Concordance, que é onde a gente que fala a palavra no grego, a palavra no hebraico. Você pensa, nossa, esse povo é tão inteligente. Não, existe uma concordância que vai palavra por palavra na Bíblia, que a gente vai estudar, que a gente aprende muito, chamado Strong's Concordance, se você quer aprender. Então, essa palavra prospipto quer dizer cair perante, prostrar-se diante, prostrar-se aos pés de alguém. Sabe o que é isso?
Isso é humildade. Deus quer que a gente viva prostrado diante dele. Humildade. Deus quer que a gente viva humilde. Sabe, tem gente que só se prostra diante dos seus sonhos, da sua dor, da sua perda, dos seus dilemas, das suas contas, só se prostra diante dos deuses particularizinhos que você, crente, cristão, adquiriu. Seja ele no mundo financeiro, seja ele no mundo dos hobbies, qualquer coisa que rouba o lugar de Deus na sua... Qualquer coisa que rouba o tempo e o lugar de Deus na sua vida se tornou o seu Deus, tá? É ídolo. E às vezes nós temos os nossos ídolos, né? E a gente tem que se livrar disso, a gente se prostra diante dessas coisas, mas não nos prostramos diante da presença de Jesus. Aquela mulher estava prostrada e se rendeu ao nosso Senhor pedindo socorro. Já em Mateus, o Evangelho de Mateus diz que ela veio e o adorou, dizendo: Jesus, ou Senhor, socorre-me. É o mesmo texto, lá em Mateus diz, ela veio, se prostrou e o adorou. A palavra ali, adorou, é proscúnio, ou proscúnio. O que é o proscúnio no grego? Beijar a mão de alguém. Se tem uma das coisas que a adoração envolve, é beijo. Já Marcos diz que ela se lançou, ela se prostrou, ela se humilhou. Mateus contando a história diz, ela veio e ela se lançou beijando a mão dele, se lançou reverenciando. Isso é um sinal de reverência e humilhação. Você já assistiu os filmes antigos que chega alguém poderoso, o que ele faz? Alguém se prostra, pega a mão dele e beija. Já viu isso? É exatamente essa palavra aqui que está falando. Mateus diz que essa mulher fez isso em reverência. Eu quero te perguntar, você tem se humilhado ao Senhor? Sua vida está caída no sentido de prostrada diante da cruz? O que é que te derruba? É as contas do final do mês ou é a presença de Deus? O que é que faz você ficar humildezinho? É o que você não conseguiu alcançar ainda e que você está lutando e você vai mantendo a humildade que você não chegou lá ainda? Ou é a presença de Deus? Talvez você está pensando que o lugar mais alto é ser um grande executivo, um médico, um advogado, um big deal na Wall Street, sei lá o que você quer fazer. Talvez fazer um pós-doutorado, ir à lua, sei lá, né? Eu vou ser grande porque eu vou ser isso, eu vou ter a melhor isso, o melhor aquilo outro, vou fazer mais longe, vou comprar aquilo, etc, etc. Isso pode te dar alguns momentos de alegria. Mas o que te vai trazer realização plena é você aprender que não tem lugar mais importante a alcançar do que viver prostrado diante da presença de Deus. Adore-o, rende-se, prostre, caia aos pés de Jesus. Caia aos pés de Jesus. Quer ficar de pé? Aprenda a cair aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus te põe de pé. Você nunca vai ficar tão de pé do que quando você estiver caído, prostrado diante de Deus. Segundo passo, para você se esforçar, para buscar essa intimidade, vencer os obstáculos. Tem gente na Bíblia tem gente na igreja, que não sabe vencer obstáculo. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você for fazer na vida, guarde algo. O não você já tem. Jovem, você que está vendo essa moça bonita, ou jovem, você que está vendo esse rapaz bonito, você está olhando e pensando assim, nossa, Jesus ama tanto aquela pessoa, e eu também. Aí você pensa assim, ele é out of my league, ou seja, eu sou muito feio para aquela criatura, ela é muito mais bonita do que eu. Não, eu não vou falar nada. Posso te dar um conselho? O não você já tem. O não já é seu. Sim ou não? Então se você for lá, jogar o verde e não colher o maduro, você vai colher o quê? Um não. O não você já tinha. O que você ganhou de novo? Nada. Mas se você vai e ganha um maybe, já vai ser melhor do que o não que você tinha. Quem sabe? Já vai ser melhor. Então, deixa de ser bobo.
Dê o seu passo aí. Reage. Mas vence os obstáculos. A mesma coisa na vida. Ai, será que fulano me dava um trabalho? Será que fulano assinaria o meu papel? Ai, gente, o não você já tem. Pergunta. Custa perguntar? Será que eu conseguiria entrar naquele nicho ali? Vai lá, dá a cara. No mundo espiritual, ai Deus, eu não sou tão santo, Deus nunca vai fazer isso na minha vida. Custa pedir? Custa orar? Custa crer? Que Deus pode fazer o dobro do que está fazendo hoje na sua vida? Custa? Não custa. Se Deus falar não, não, você já tinha. Mas aprenda a vencer os obstáculos. Marcos 7, 27, 28, e então Jesus disse, depois do silêncio, Jesus finalmente disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Nós precisamos entender que nem tudo que se opõe a nós, nem todo obstáculo que aparece na nossa frente, é Deus dizendo não vai. Muitos obstáculos é Deus fortalecendo a nossa fé. É Deus fazendo com que a gente cresça um pouco mais, porque o que tem adiante dessa parede que foi colocada é maior do que a gente é hoje. Nós temos que crescer e ser mais forte. É Deus aquela história antiga, né? De alguém diz assim, alguém arrumou um mestre e disse assim, mestre, como eu faço para mover aquela grande pedra? Aí o mestre falou, todo dia você vai empurrar aquela pedra 50 vezes, com toda a força que você tem. E você vai fazer isso por 3 meses. E 3 meses depois, ele chegou para o mestre e disse assim, mestre, tem 3 meses que eu estou tentando mover aquela pedra, e eu não consigo. E o mestre falou assim, nem se você tentar 3 anos ou 3.000 anos você vai conseguir. Porque você não tem força o suficiente para mover aquela pedra. Ele disse, então para que você me fez empurrar todo esse tempo? Assim, porque enquanto você estava empurrando, olha o músculo que você desenvolveu. Tem outras pedras que você tem condição de mover agora que antes você não teria. Deus trabalha na nossa vida de maneira que a gente não sabe. Mas precisamos crer, continuar acreditando. Sabe, o que a gente faz quando a gente encontra um obstáculo? Não tem mais jeito, agora eu desisti, eu perdi a esperança, perdi a fé, é assim mesmo, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado, vou jogar a toalha. Não, a gente analisa o obstáculo, volta para Jesus e a gente continua clamando. Cada adversidade é uma oportunidade, fale comigo assim, cada adversidade é uma oportunidade de fé. Quando você vê uma adversidade, quando você vê uma barreira, você tem uma oportunidade de vencer. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus disse àquela mulher, né, quando ela encontrou essa dificuldade que Jesus disse para ela assim, sabe o que? Não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava respondendo, e eu nem vou entrar nisso que eu não tenho tempo. Alguns acham que Jesus foi muito mal educado aqui, né? Chamando a mulher de cadela, de cachorrinho e tal. É a palavra cachorrinho, outros tentam explicar, é uma palavra carinhosa. Não, mas Jesus estava realmente dizendo para ela o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, primeiro comem os filhos, depois comem os outros. Só que essa mulher não desistiu disso. Jesus estava querendo ver a fé daquela mulher fluir ali. E tem um motivo para isso. Ele elogiou a fé dela, ele deixou registrado. Jesus disse, deixe primeiro que os filhos comam até se fartar. Não é correto tirar para os filhos e servir aos cachorrinhos. Em vez de desistir, sabe o que ela fez? Ela adorou, ela pediu e ela continuou sendo humilde. Quando a gente encontra a resistência de Deus, em vez da gente falar, Deus, mas olha para mim, Deus, estou fazendo tudo certinho. E Deus está lá de cima dizendo assim, sério? Está tudo certinho mesmo? É mesmo? Você quer começar essa conversa dizendo que você está fazendo tudo certinho? Deus, mas eu estou entregando meu dízimo. Deus está assim, e? Não é seu, é meu, você só está devolvendo, e daí?
Não, Deus, mas eu estou me esforçando para viver em santidade. Eu só, para o seu próprio bem. Eu coloquei o Espírito Santo dentro de você para isso. Para te ajudar a viver a minha vida. Não, Deus, mas olha, eu parei as coisas, tudo de ruim que eu estava fazendo. Eu parei tudo de Jesus, ó. Você só parou para o seu próprio bem. Você estava destruindo a sua vida. Não, Deus, mas por que o Senhor não me responde do jeito que eu quero? E se a gente, ao invés de ser arrogante, você acredita que tem gente, assim, você acredita nisso? Eu como pastor, já ouvi isso tantas vezes. Fulano, por que você parou de vir na igreja? Ah, pastor, eu orei e Deus não me respondeu direito, não. Eu criei, mas não aconteceu. Sério? Eu dei o meu dízimo, mas não fiquei rico. Sério? Aquela mulher ouviu falando assim, olha, deixa os filhos comer primeiro, não vão tirar a comida dos filhos e dar para quem é de fora de Israel. E Jesus usou a alegoria dos cachorrinhos. E ela disse assim, sim, Senhor, olha, preste atenção. Ela continuou prostrada, humilhada, mas ela disse, sim, Senhor. E ela usou o costume da época, e um costume que não ficava só no meio dos judeus. Não tinha guardanapo de pano naquela época, tá, pessoal? Não era comum nem guardanapo, nem de papel ou de papiro, do que seja, tá bom? Então, as pessoas não comiam com a mão esquerda. Tanto que, se você olhar o quadro da ceia de Da Vinci, todo mundo sentado numa cadeira, aquele quadro é errado. Ok? Que as pessoas comiam, não sei se é a câmera, qual câmera que vai me pegar aqui agora, mas as pessoas comiam assim, sentados sobre a mesa estava aqui. A mão esquerda era só para apoiar. Ela não tocava na comida, porque a mão esquerda era a mão da higiene, da higienização. Precisa eu explicar? Não, né? Ok, dá para entender, né? Era a mão da higienização. Ok? Então a mão direita era a mão que se comia. Alright? Só que, não tendo guardanapo, não tinha nada, o pão é parte essencial dos judeus. E o amor aos animais também é lei do Velho Testamento, é princípio, melhor dizendo, do Velho Testamento. Então o que eles faziam? Eles comiam pão, e na hora que eles iam limpar os dedos, eles limpavam o dedo, só essa mão, no pão, um pedaço de pão que estava sobrando, onde era limpado a mão e era jogado embaixo da mesa aos cachorrinhos. Então a mulher vira e fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos caem da migalha. Ela fala das crianças, mas ela deixa bem claro, dizendo, até os cachorrinhos comem. Se ele vê os 3 evangelhos que citam, ela dizendo, comem daquilo que cai para debaixo da mesa. Aí Jesus olha para ela e fala assim, essa não tem jeito. Essa não tem jeito, essa mulher não vai sair enquanto ela não receber o que ela veio buscar. Qual foi a última vez que você decidiu caminhar com Deus assim, Deus, eu vou ficar na tua presença até eu receber o que eu vim buscar? Aí você vai falar assim, pastor, mas Deus às vezes não vai dar o que você foi buscar. Lógico que você foi buscar é carnal. Deus vai dar mesmo. Mas na presença dele, na intimidade, ele vai mudar o seu coração. Ele vai te dar o que você precisa. Mas o segredo é estar diante da adversidade. Olha, as adversidades são oportunidades de exercer a nossa fé, são trampolins para você avançar. Não se entregue, não abaixe a cabeça, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu vou terminar com o 3º passo. Bem rapidinho, preste atenção, para você viver em intimidade com Deus. Tome a decisão de viver em intimidade com Deus. Está em Marcos 7:28, ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Ou seja, obtenha uma fé persistente. Ouse crer. Já meio que adiantei isso já, mas ouse crer. Contra tudo, contra todos.
Jesus vira para essa mulher e diz para ela em Mateus 15, 28, ó mulher, grande é a tua fé. A palavra de Jesus usada em Mateus é mega, ou megas no grego. Sabe o que é mega? A palavra que vem megalomaníaco. Vem do grego megas. Jesus diz para ela, megas é a sua fé. Você tem uma fé mega. Você creu. Eu estou, em outras palavras, é como Jesus falando assim, eu estou chocado com a sua fé. É algo esplêndido. Jesus elogiou aquela mulher. Ficou escrito nas Escrituras. Para quê? Para que eu e você possamos copiar. Agostinho de Hipona disse uma vez que fé é crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Fé é crer no que não vemos. E a recompensa da fé é ver a materialização do que nós cremos. Essa é a fé que precisamos. Fé que não desiste. Fala comigo. Fé que não desiste, mas persiste. Preste atenção. Não é uma fé exigente. É uma fé obediente. É uma fé humilde. É uma fé que se prostra. Caia perante a presença de Jesus. Se jogue nos seus pés. Faça como aquela mulher. Reconheça a sua condição. Vença os obstáculos. Tenha uma fé obstinada. Aquela mulher ouviu um não de Jesus, mas Jesus falou não e ela ouviu sim. Sabe o que é? Às vezes você quer fazer um negócio e Deus fala não, e você fala assim, não, peraí, deixa eu ver o que Deus quer falar com isso, porque Deus quer o meu melhor. Tem um sim sempre de Deus em algum local na sua vida, você só precisa ter intimidade. Aquela mãe quebrantou o seu coração, prostrou seus pés de Jesus, foi corajosa, venceu os obstáculos, teve fé persistente. Por meio desse passo, tocou o coração de Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus falou para ela, pode ir para casa, volta. Vai, filha, vai. Quando você chegar em casa, sua filha vai estar livre. Sua filha já está curada. E a Bíblia diz que ela chegou em casa, encontrou a menina na cama, livre de demônios. Completamente curada. Recapitulando rapidinho, viva submisso à presença de Deus, vença os obstáculos, obtenha uma fé persistente. Agora você precisa decidir a fazer isso. Você precisa decidir. Qual é a sua decisão no dia de hoje? As duas palavras usadas ali, uma fala, Marcos diz que aquela mulher chegou e ela tomou a decisão de se jogar, prostrar-se aos pés de Jesus. Mateus diz que ela se ajoelhou e beijou as mãos, adorando. Como tem sido a sua vida de adoração? Preocupa o meu coração pastoral. Quando a adoração está acontecendo aqui, eu vejo os grupinhos conversando em cantos diferentes da igreja. Qual é o valor que você dá para a adoração coletiva? Se na adoração coletiva esse é o valor que você dá, me preocupa qual é o valor que você dá na adoração privada, onde é muito mais difícil. Quando no coletivo você não se prostra, não se rende, você não beija a mão, você não se rende. Parece que esse momento de adoração é um momento de, vamos enrolar um pouquinho para a gente dar tempo de todo mundo chegar, para os atrasadinhos chegar, para o pastor pregar. Tem nada a ver com isso. É tão importante, do primeiro momento de adoração aqui que a gente tem, até a última palavra de pregação, o último canto. Gente, é adoração ao Senhor. Se quando estamos juntos nós não nos motivamos o suficiente para fazer isso, quão mais difícil não vai ser em privado? Então eu quero te perguntar hoje, você está disposto a tomar uma decisão de viver adorando a Deus de uma maneira diferente? De entrar em mais intimidade com Ele? De render-se ainda mais, de jogar-se aos seus pés? De beijá-lo na sua adoração? De reverenciá-lo?
de entender que muito mais do que vozes aqui cantando, um pastor aqui pregando, o Espírito Santo está nesse local. Deus se faz presente entre nós e o que Ele quer é a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso beijo, a nossa prostração, a nossa reverência. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, enquanto nós te adoramos nessa noite, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós reconhecemos que não tem pecado que não possa ser perdoado. Nós reconhecemos, Senhor, que não há nada imundo na nossa vida que não possa ser lavado, transformado pelo sangue de Jesus. Por isso, onde você está agora, bota a mão no seu coração, repita assim comigo: Pai, te entrego a minha vida, o meu coração. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, e eu aceito esse sacrifício. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Muda a minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Olha, de olhos fechados ainda, se você fizer essa oração pela primeira vez, e você está com essa oração se entregando a Cristo, voltando para Jesus, tanto privado, tanto aqui no pessoal como online, faz apenas um sinal assim para mim. Com essa oração hoje eu estou voltando para Jesus, eu quero ver, faz apenas um sinalzinho para mim. Se você está online, se movimente aí, algum dos nossos irmãos vão estar falando com você, orando com você, mas prostre isso, amém, que Deus te abençoe aonde você está, que recebeu a Cristo. Agora preste atenção, receber a Jesus é um convite, não apenas para Ele perdoar os seus pecados, mas Ele quer transformar você, Ele quer ter intimidade com você. Por isso eu oro agora em nome de Jesus sobre a sua vida. Tudo aquilo que tem impedido você de ter intimidade com Deus, às vezes o seu pensamento, a sua racionalidade, muitas vezes coisas que você traz como condenação, que você traz como culpa, que isso caia da sua vida agora em nome de Jesus. Que você possa nessa noite iniciar um tempo novo, onde você decida buscar a Deus todos os dias, onde você decida se prostrar, reverenciar, adorar, beijar esse Cristo, onde você não apenas ore como uma forma de apresentar uma lista de compra de coisas que você precisa no céu, mas você se aproxima de Deus para começar um tempo de intimidade, de conhecimento mútuo. E nessa noite, eu te desafio a transformar essa noite no dia que você decidiu viver em intimidade com Jesus.